No Hora de Agir de hoje nós vamos falar sobre a crise climática. Esta crise provocada por esta civilização industrial que utilizou o céu como esgoto a céu aberto, poluindo o planeta, lançando esta poluição gasosa. A cada dia, mais 162 milhões de toneladas de gases com efeito estufa que colocam em causa o futuro do nosso modo de vida. Por isso, nós temos que mudar. E já não temos tempo para mudar. Precisamos de reduzir emissões neste que é o ano em que batemos novamente o recorde de emissões. 2024 é o ano mais quente de sempre desde que há registros e os cientistas dizem que pode ser o ano mais quente em 125 milhões de anos. Há também um outro problema, uma outra injustiça por reparar. O hemisfério norte desenvolveu-se à custa dos recursos do hemisfério sul e à custa de poluir o planeta, lançando enormes quantidades de gases com efeito estufa provenientes da queima de carvão, petróleo e gás natural, e hoje muitos dos países mais vulneráveis estão no hemisfério sul, um hemisfério em que, por exemplo, a África representa apenas 5% das emissões globais de gases com efeito estufa. Para esta conversa, também focada nas soluções, nas oportunidades que temos neste tempo que não será de tédio, eu tenho para conversar comigo Paula Coelho, que é Secretária de Estado das Alterações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável de Angola, Norma Franco, que é Partner em Sustentabilidade e Alterações Climáticas da UI Portugal, e também Juliana Coelho Marcucci, da La Clima do Brasil. Paula Coelho, como é que nós vamos reparar esta dívida histórica? Pela primeira vez em 2022 ultrapassámos os 100 mil milhões de dólares que já vinham de Copenhague e depois de Paris. Conseguimos, segundo dados da OCDE, 122 mil milhões de dólares, mas nós precisamos de muito mais. Aqui os economistas em Baco falaram em mais de 1 trilhão de dólares. Vamos conseguir? É suficiente? Bom, eu acredito que conseguir como tal, acho que passa a ser um valor hoje a ser dito, porque é preciso quantificar, mas acima de tudo há que haver união e entender as diferenças e as circunstâncias de cada estado ou de cada região. É chegado o momento de oportunidades para o sul global poder continuar a desenvolver-se e, sobretudo, numa matriz diferenciada que envolve não só o setor privado, mas as comunidades, bem como encontramos uma forma de harmonizar a linguagem para uma comunicação eficiente mais variados estratos. Uma das soluções é também olharmos quais são os outros poluidores ou superpoluidores de grande impacto, não só termos hoje o carbono como um equivalente, porque há outros que concorrem. E a questão de encontrarmos uma solução, se vamos conseguir atingir metas, já ficou claro também na parte dos economistas que não há dinheiro, não há verba. Vários são os grupos económicos que estão a ditar a mesma matriz, mas que ainda assim há a possibilidade de explorarmos melhor os mecanismos de mercado de carbono e o que é que será de facto na base da legislação, a regulamentação dos mercados de carbono. Os mercados de carbono podem ser uma solução para a mobilização deste financiamento climático? Podem ser uma solução, efetivamente, e há aqui o grande objetivo de trabalharmos em conjunto para a neutralidade carbónica. Quando nós falamos em neutralidade carbónica, surgem, de facto, este conjunto de mecanismos que vai permitir, de certa forma, garantir o assumir de um compromisso por aquele que é o passivo de carbono das organizações. A Paula dizia aqui algo muito interessante, que é, já existem algumas arquiteturas de mercados que podem efetivamente constituir uma ferramenta fundamental para ser uma base de inspiração para conseguirmos então começar a implementar estes mercados, por exemplo, em países em vias de desenvolvimento ou em países no Sul, basicamente, países do Sul. O que é importante nós garantirmos quando começamos a pensar nestas estruturas? É que, de facto, nós temos que pensar daquilo que é a especificidade e as necessidades de cada um dos países e, obviamente, tentar fazer com que este financiamento seja dirigido, aplicado numa ferramenta, num mecanismo
que permita às partes, aos países, conseguirem efetivamente, de forma bastante assertiva, trabalharem naquele que é o grande objetivo da neutralidade carbónica. Mas este artigo 6.4 que está aqui a ser padronizado é um passo em frente que vai permitir É um passo essa em frente. metodologia ser efetivada. Na verdade, quando nós pensamos nesta COP29, falamos muito da designada COP das finanças. Não nos podemos esquecer que nós não estaremos apenas focados naquilo que é a quantidade, o montante disponível para vir financiar ou tangibilizar a ação, a ambição em ação, mas, sobretudo, que mecanismos é que estarão disponíveis para concretizar esta ação de que tanto falamos. E estes mecanismos, ainda hoje tivemos a oportunidade de falar, há mecanismos que podem inspirar muitos dos países que neste momento começam a dar os primeiros passos neste desenho dos mercados voluntários de carbono. Juliana, que tipo de projetos são estes que podem gerar créditos de carbono? Queres-nos falar de alguns exemplos que alguns países do sul global podem agora desenvolver como forma de receber financiamento quer para a mitigação, quer para a adaptação? Sim, bom, em termos de artigo 6, né, essa é uma questão que ainda vai ser respondida, mas todo o potencial, principalmente do sul global, ele gira em torno de projetos florestais. Né? Então, nós temos o conhecido REDD+, nós temos outros projetos de origem florestal que conversam com outras frentes, como, por exemplo, a biodiversidade, né? O benefit sharing com as comunidades locais afetadas, mas a gente também tem um viés que está presente no sul global, mas ele é mais comum no norte, que são os setores industriais, né? E por conta disso, existem tecnologias e inovações que são passíveis de uma grande adicionalidade, que é a chave da emissão de créditos de carbono para fins de emissão de créditos. O que acontece aqui, para contextualizar, nessa COP, que é o momento em que o artigo 6 e as negociações estão vivendo, quais são os princípios básicos que devem ser observados na hora em que o órgão supervisor do mecanismo previsto no 6.4 que você mencionou selecionam os projetos que serão passíveis de emissão de crédito. Eles precisam respeitar esses princípios básicos que falam de salvaguardas socioambientais, que falam de mitigação de riscos de reversão desses projetos, como no caso de ações de remoção, que é uma outra discussão que está em vista aqui. Então, o nosso próximo passo nas negociações, em especial do 6.4, é exatamente isso. Nós em Angola temos hoje já uma ação climática pujante, muitos projetos que têm uma ligação com o cuidado pelo ambiente. Há alguns projetos que estejam neste momento em desenvolvimento em Angola que possam ser considerados como projetos financiáveis por estes mecanismos ou áreas que possam ser desenvolvidas com base nestes mercados de carbono? Sim, já vai existindo, apesar de que há ainda a necessidade de finalizarmos o quadro legal nacional, daquilo que é a tradução e a salvaguarda do próprio recurso natural dentro da jurisdição nacional, tendo em conta a necessidade das novas taxonomias, a questão que vai surgindo dos direitos verdes, mas dizer que como Angola é um país com uma matriz energética ou já dentro de uma transição justa, então nós temos que olhar também, desafogar um bocadinho daquilo que vem do setor florestal, tanto na base dos mercados, do 6.4 em particular, mas também olhar daquilo que pode vir a ser a parte dos oceanos e sobretudo o número de barragens que temos, que podemos contabilizar e trazemos uma balança mais justa, de acordo com a nossa realidade. Ligado a isso, temos também startups que já vão desenvolvendo. É preciso olharmos para a dinâmica tecnológica, a operacionalidade entre as instituições e dizer também que há aqui uma janela aberta que não passa só pelos projetos inseridos, digamos, na matriz do governo. Há também uma necessidade de começarmos a fazer uma lista de facto quais são os que concorrem para a matriz de sustentabilidade e olhando na nossa categoria que ainda somos emergentes e sobretudo olhamos para a questão da segurança alimentar. Portanto, isto é o que já se vai listando. Aqui na COP nós trouxemos
empresas, tanto públicas e privadas, sem grande publicidade, mas a Sonangol está cá também para podermos alinhar a linguagem, e trouxemos também o setor privado, a empresa Caia, que já vai tentando perceber melhor de que não é só a salvaguarda que existe na nossa lei de terras, mas que há necessidade de trocarmos experiência com outros países. Nós temos lá no norte de Angola a floresta do Nayombe. Estes mercados de carbono podem ser aliados também na preservação dessa floresta virgem, que é um local onde se sequestra muito carbono? Exato. Podem, e porque dentro do grande ecossistema Mayombe, Angola é parte do grande projeto da Bacia do Congo. A nível interno, nós temos o projeto da iniciativa Mayombe e temos estado a trabalhar também para quantificar, sem a destruição de florestas, e até mesmo olhar qual será a ferramenta de controlo de emissões a partir do solo, espécies, porque são plantas milenares. Portanto, ligado a isso, vai trazer também a questão da avaliação dos ecossistemas, não é? E eu acredito que este será um mote que poderá ser lançado brevemente, quem sabe na COP30 com o Brasil. E estamos a caminho, falta um ano. Norma, relativamente a estes critérios para um projeto ser credível, há vários critérios que têm que ser observados, nomeadamente da admissibilidade, mensurabilidade, adicionalidade, permanência, Exato. Podes-nos falar um bocadinho sim. sobre isso? Não, eu acho, na verdade, este é um conjunto de princípios que norteia aquilo que é o desenho das ferramentas de mercados voluntários de carbono, mas há aqui uma questão que é fundamental. Os mercados voluntários de carbono não são um tema novo. Nós já ouvimos falar de mercado voluntário de carbono já há algum tempo. E, de facto, o Brasil tem toda uma história para contar desde há muitos anos. Mas, para nós falarmos de transparência, para nós falarmos de adicionalidade, para falarmos de permanência, há aqui algo que é absolutamente fundamental neste momento. Agora também que se evitar fala... o duplo registro, penso que também é um tema que tem. Exatamente, e por isso há a necessidade de nós regularmos aquele que é o mercado voluntário de carbono, para trazer a credibilidade que é fundamental, até porque nos últimos tempos temos ouvido algumas questões muito relacionadas com os créditos de carbono que não estão a cumprir e não estão alinhados com estes que são os princípios orientadores. Recentemente, dar-vos nota que Portugal desenhou o seu mercado voluntário de carbono, que é conhecido, foi divulgado através do seu diploma e, de facto, traz aqui um conjunto de agentes que são fundamentais para nós garantirmos esta credibilidade absolutamente fundamental. Credibilidade essa que, com o conjunto de agentes que estão identificados, vai permitir fazer também esta monitorização, vai permitir fazer uma transação sem haver, na verdade, a venda duas vezes do mesmo crédito de carbono e toda esta arquitetura que está estabilizada, obviamente mediante as especificidades da geografia, pode ser muito relevante, mas o regulamentar é, de facto, fundamental, porque senão vamos cair no erro de estarmos a experimentar ou a reviver aquilo que aconteceu num passado muito recente, que está muito relacionado com os créditos de carbono. Dar-vos nota que, por exemplo, cada vez mais tendemos... Mas que problemas foram esses, para além desse duplo registro? É que muitas vezes tem-se aquela ideia que, ok, eu tenho aqui uma área florestal que vou preservar, portanto vou criar aqui um crédito de carbono e não se verifica a adicionalidade. Portanto temos que aqui também passar às pessoas que há aqui algumas regras, que isto dos mercados de carbono funcionam para investimentos e para coisas novas e que vão suceder daqui para a frente. Exatamente. Ou ainda há a possibilidade de utilizar áreas que já estão desenvolvidas. Estamos à espera das novas regras, mas a adicionalidade é de facto algo muito, muito relevante. Quando nós falamos destes novos mercados, há que perceber quais são os critérios de elegibilidade para nós assumirmos como algo que seja passível de ser integrado dentro daquilo que é o portfólio de créditos de carbono a transacionar nestas plataformas. Juliana, o estado de Tocantins, agora recentemente 50 milhões de créditos de carbono, 430 milhões de dólares, isto muito com base na floresta. Há outros projetos no Brasil que estejam também a ser desenvolvidos desta magnitude.
É uma oportunidade estes projetos de carbono também no Brasil? Sim, são grandes passos, né, que os projetos jurisdicionais estão tomando. No estado do Pará aconteceu a mesma coisa, no sentido de, numa esfera estadual, né, e numa governança nacional, o país se preparar para poder fornecer esse tipo de crédito com a qualidade que Norma estava comentando, né? A gente teve essa grande fragilidade reputacional dos mercados de carbono, em especial de créditos florestais nos últimos anos, e tudo isso em vista por conta de se trazer uma metodologia externa ao Sul Global e de não se olhar para as fragilidades e para os pontos específicos que têm que ser observados, por exemplo, a questão fundiária na região amazônica, para se trazer essa qualidade do crédito e se trazer também o aspecto social dele. E na hora que você atrai para o nível jurisdicional e atrai para metodologias de grande qualidade, como a da Leaf Coalition, você traz mais segurança para isso e, consequentemente, mais abertura para futuros investimentos e, consequentemente, a integridade ambiental do mercado ela vai se valorizando a partir daí. Paula Coelho, nós estamos a caminho de Belém do Pará para a COP30, grandes expectativas do mundo que está na escuridão e que precisa de caminhar para a luz, e nós nesta COP30 podemos pensar que esta também poderá ser uma COP da CPLP? Eu acredito que esse deve ser o princípio, porque, e se me permitir a comunidade, nós devemos refletir daquilo que temos hoje em vigor, que é a Declaração de Lubango, que já traz estas questões, sobretudo os observatórios e a transparência que deve existir como uma só voz, em que houve também o compromisso de que os países da CPLP, tendo em conta o seu posicionamento geográfico, lá vem a parte da geografia, termos um parágrafo que vai defender o nosso bloco, e acreditamos estar na hora de sermos um grupo reconhecido para os debates e para as negociações. Não menos importante é continuarmos a advocacia conjunta e, sobretudo, olharmos para as nossas vulnerabilidades. Norma, e nós tivemos aqui um início de... Nós sempre falámos muito na cooperação entre países, mas o setor privado está também empenhado nessa cooperação. Começamos a sentir isso. Sentimos, de facto, e todo o contexto regulatório, por exemplo, da União Europeia, está a influenciar esta ação concertada por parte do setor privado. É uma inevitabilidade, até porque quando nós falamos deste que é o compromisso, ligamos também com aquilo que é o financiamento. E, portanto, o que está a acontecer neste momento é que, fruto daquilo que é a pressão regulatória que estamos a sentir, sobretudo o setor privado, é que, inevitavelmente, no acesso ao financiamento no muito curto prazo, a banca vai começar a exigir de que forma é que, na verdade, as organizações, as empresas estão a trabalhar estes temas. Até na própria cadeia de valor, que é cada vez mais valorizada por quem compra. Sem dúvida. E por quem vende, que se tem que preparar para ela, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E, de facto, esta nova diretiva, e quando eu estou aqui a falar da diretiva, estou a falar da Corporate Sustainability Reporting Directive, com o contexto da União Europeia, convida as organizações a não olharem exclusivamente para aquilo que são as suas operações, mas para toda a cadeia de valor, para que de facto haja toda esta influência e o impacto em toda a cadeia de valor. Juliana, nós temos Portugal na Europa, o Brasil com uma dimensão continental e já representando 3-4% das emissões globais. Depois temos os PALOP com Timor-Leste, mais ou menos com as mesmas características em alguns indicadores socioeconómicos. Há aqui uma oportunidade de cooperação entre todos nós no sentido destes mercados de carbono sejam pujantes em todos estes países? Certamente. Eu acho que a grande força de um mercado de carbono, principalmente global, está nessa equalidade entre os valores que estão sendo colocados, no sentido de princípios e requisitos, né, e salvaguardas que devem ser condições sem as quais os créditos de carbono não podem ser comercializados, né? E a comunicação, e falávamos disso anteriormente, né? A comunicação ela é fundamental para que haja essa congruência, para que haja essa harmonia, e eu acho que a harmonia é algo fundamental para se trazer estabilidade no mercado. Obrigado, Juliana, obrigado, Paula, obrigado, Norma, por terem estado em mais uma Hora de Agir. Uma Hora de Agir muito importante.
Embora nós tenhamos tensões na geopolítica, conflitos que permanecem no mundo, há um movimento que é irreversível. O movimento desta sensibilidade que nasceu na sociedade civil e que de baixo para cima nos impulsiona rumo a esta revolução da sustentabilidade. O tempo aqui conta e conta muito porque precisamos de andar rápido, num tempo em que a mãe natureza se manifesta nestes eventos extremos, nas tempestades fortes e destrutivas, no stress do calor, nestas rain bombs que são cada vez mais frequentes, nos incêndios devastadores. E por isso nós temos de avançar mais rápido, adaptando-nos a um clima que mudou, mas ao mesmo tempo reduzindo emissões e avançando para as novas energias renováveis. É esta a nossa hora de agir, hora de termos esperança, de avançarmos mais rapidamente. No Hora de Agir que hoje fica por aqui, mas nós, já sabe, temos encontro marcado na próxima semana. Um abraço, amigo, e até lá.